Olá, olá pessoal do Farol Brasil. Eu, Aribaldo, estou aqui no Dialética do Pop e a gente vai falar de realismo socialista. O realismo socialista matou a arte ou promoveu a revolução? É disso que a gente vai falar hoje. Afinal de contas, nada melhor do que treta, comunismo e arte num só programa, no Dialética do Pop. Simbora pro vídeo. Bem, durante muito tempo a gente ouve a frase de que a arte é política. A arte, ela foi chamada na era das revoluções, como vai dizer Hobsbawm, essa era que teve a Revolução Russa, Chinesa, Cubana, Vietnamita, Coreana e etc., a ser uma ferramenta, uma arma revolucionária na mão dos revolucionários. E ao ser chamada, ela produziu não só coisas incríveis, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista estético, mas também produziu muitos problemas que a gente vai tentar debater aqui hoje, alguns. Mas o que acontece, afinal, quando esses problemas caem, por exemplo, na estética que se torna doutrina? Quando um modo de escrever, de pintar, de filmar, de produzir estátuas é considerado legítimo em detrimento de outros. O que é, afinal, a liberdade artística? E o realismo socialista se impôs sobre a liberdade artística? Os seus ecos, de certa forma, dessa importante escola artística do século XX, goste você ou não, goste eu ou não, se fazem ver até hoje nos debates sobre arte, política e liberdade. O realismo socialista ele nasceu com uma promessa de emancipação e com uma promessa de ser uma ferramenta revolucionária. Mas por um acaso ela acabou se tornando restrição artística? É possível uma arte revolucionária que consiga dialogar com toda a liberdade artística? E afinal de contas, seria somente no capitalismo que a gente é livre para fazer qualquer tipo de arte? O capitalismo, de alguma forma, controla ou dá liberdade ao fazer estético? Responder essas perguntas significa a gente entender o realismo socialista dentro do debate político e estético do seu tempo e dentro dos problemas e dos avanços que ele trouxe para o nosso tempo e para nós que somos socialistas, marxistas, comunistas. Afinal de contas, nada na vida é perfeito, nem o realismo socialista. O nascimento do realismo socialista enquanto doutrina estética, enquanto corrente estética, enquanto campo estético, ele se deu ali na União Soviética pós-revolucionária, que precisava definir os seus caminhos de políticas educacionais, de saúde, industriais, econômicas, um monte de coisa. Precisava construir diversos ramos de diversos problemas dessa sociedade recém-nascida, inclusive a sua política cultural. E um ponto importante é que é ali nos anos 30 que esse debate cultural vai chegar no momento de gestar isso, que não foi de uma hora para outra, obviamente, que a gente chama de realismo socialista. Você tinha uma União Soviética recém-nascida, que já estava se consolidando e em processo de consolidação no poder, enquanto elementos de contextos de políticas públicas e assim por diante, com o camarada Stalin no poder, e tem, nesse momento, o Congresso de Escritores Soviéticos de 1934, onde o realismo socialista se torna linha oficial da produção artística. Isso é importante. Geralmente a gente tende a colocar tudo de desgraça que aconteceu na União Soviética. Ah, foi Stalin, foi Stalin, foi Stalin. Aconteciam muitas coisas para além do que Stalin estava fazendo, né? E é óbvio que ele tinha influência sobre diversas coisas por ser o líder da União Soviética, mas muitas coisas também aconteciam com menos influência deles. E de certa forma havia toda uma movimentação onde esse congresso de escritores soviéticos tinham opositores, tinham gente que vai defender o realismo socialista e que de certa forma vence essa linha e que daí para frente começa esse debate que chega até nós. Tem algumas características estéticas importantes nesse conjunto artístico e estético que a gente está chamando de realismo socialista. A forte figuração
dos personagens, da obra, uma linearidade narrativa junto de uma clareza simbólica dessa própria narrativa, inclusive clareza de linguagem, um afastamento de um certo subjetivismo para uma objetividade, um realismo muito grande. O realismo socialista tem realismo no nome, justamente por dialogar com os movimentos realistas dentro das artes, né? O Lukács, por exemplo, vai apontar algumas divergências com o realismo socialista, mas é um cara adepto do realismo, por exemplo. O enredo sempre com um sentido coletivo. Por exemplo, a série O Internauta, que foi um quadrinho feito por um comunista, tem esse elemento do herói coletivo, que é muito presente dentro da influência que esse roteirista, esse escritor argentino comunista de O Internauta vai colocar na sua obra esse sentido coletivo, ainda que não seja um realismo socialista, tá bem? E esse sentido do herói coletivo e dessa coletividade sempre se expressa a partir de personagens que são operários, camponeses, soldados, enfim, líderes políticos e assim por diante, que vai justamente construir essa epopeia do herói revolucionário. A rejeição a um formalismo, na verdade não a rejeição, mas uma colocação do formalismo no segundo plano e também, com isso, do que havia de vanguardas artísticas nessa época, que tinha um forte traço, um forte apelo formalista. Esse formalismo vai ficar cada vez mais em segundo plano em favor do conteúdo político daquela obra. E isso é importantíssimo. Você pode dizer que há um empobrecimento, que não há, esse debate é muito legal e vale muito a pena, mas o fato é que correntes estéticas podem escolher ser mais ou menos formalistas, dar mais ou menos preferência por conteúdo. O realismo socialista dá mais preferência ao conteúdo do estético do que a forma estética. E há diretrizes ideológicas desse conteúdo. A arte, portanto, deve refletir a realidade na sua forma e no seu conflito em prol, em direção à revolução. Como vai dizer o Andrei Yadanov, que é um chefe da política cultural da União Soviética, e que vai tocar, ele vai mostrar que o realismo socialista tanto tem traços tradicionalistas e traços mais conservadores no sentido formal na arte, porém com esse elemento da inclusão desse conteúdo revolucionário por outro, dessa linha política revolucionária de outro. Então havia todo um debate sobre o novo homem, né, o novo homem socialista, né, como vai ser esse novo sujeito dentro do socialismo. Esse sujeito precisa ser moldado de certa forma. E como ele vai ser moldado, Andrei Yadanov vai dizer que a arte é uma espécie de engenharia da alma, que vai produzir o homem socialista do tempo socialista. Alguns modelos estéticos que são mais ou menos próximos ou serviram mais ou menos de referência ao realismo socialista soviético são importantes de notar. Por exemplo, Mikhail Sholokhov, Fadeev, Gorky na literatura, no cinema nome como Eisenstein. A pintura, por exemplo, também você tem aqueles traços de retratos de Stalin, de trabalhadores, de crianças, de mulheres, de locais de trabalho. Isso também vai aparecer de certa forma no cinema com essa narrativa do herói trabalhador e assim por diante. Há avanços importantíssimos. A gente tem que lembrar que a União Soviética, a Rússia pré-revolucionária, era um país muito pobre, para os pobres principalmente, com pouquíssimo acesso à educação, com pouquíssimas capacidades que as pessoas têm de ter acesso a ferramentas e instrumentos culturais. E há, nesse momento, uma massificação, uma democratização violentíssima, e violentíssima no sentido positivo, né? Porque quando fala da era Stalin, a pessoa fala violentíssima, já acha que as pessoas matando pessoas na rua. Mas não, era só Stalin levando cinemas para as pessoas, gente. Era isso, assim, uma massificação enorme de teatros, cinemas, bibliotecas, pulverização de incentivo à publicação literária, a exposições, museus
e assim por diante. Afinal de contas, também havia uma preocupação da formação política. E se a arte é essa engenharia social, essa engenharia da alma, como vai dizer o Yadanov, então é preciso levar a arte para todas as pessoas, é preciso levar para o maior número de pessoas possível e também precisa se construir um conjunto de símbolos coletivos revolucionários. Você precisa costurar a história da Rússia até então, a história revolucionária. Você precisa fazer essa costura para você produzir simbolicamente na mente das pessoas a legitimação da própria revolução que estava recém-parida, por assim dizer, né? Que estava acabando de se consolidar nesse momento. Então, você tem uma cultura como direito. Esse elemento é fundamental. E, portanto, há um contraste da percepção da arte e da cultura a um certo elitismo burguês que era muito mais comum nessa época do que é hoje. E olha que hoje ainda a arte é muito elitista. A arte, portanto, era vista como parte da luta de classes. E democratizar a arte era não só uma ferramenta de engenharia da alma, mas também um processo de você dar ao povo trabalhador acesso àquilo que lhe foi negado pela própria luta de classes. Então você tem não só esses elementos, bibliotecas, de cinemas, teatros, exposições, mas escolas, clubes de leituras, cinemas operários, exposições coletivas, cultura como ferramenta de elevação da consciência do proletariado enquanto proletariado. E, portanto, uma arte que vai mostrar ao proletariado que ele é proletariado, que ele é um sujeito revolucionário e que sua tarefa é manter e aprofundar a revolução. E, portanto, o ponto aqui é que a União Soviética se adere a isso que se chama de uma arte engajada, mas esse engajamento, de certa forma, ele é bastante rígido do ponto de vista formal, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de exposição de forma do que essa arte engajada tem que ser. E aí gera uma certa contradição entre a experiência do realismo socialista com o que a gente está pensando sobre uma arte mais livre de uma forma ou de outra. E aí começam-se os problemas, que é quando só uma estética, só uma corrente estética pode ser considerada legítima. A linha oficial, por exemplo, excluía qualquer tipo de narrativa, qualquer tipo de construção estética, qualquer obra estética que dialogasse com ambiguidades, com uma certa noção ou produção subjetiva, com a contradição, com tristezas, fracassos, sofrimentos, pobrezas, misérias que não levem a uma redenção, a uma estética experimentalista, uma linguagem considerada mais abstrata, a uma multiplicidade de sentidos que não se fecham num sentido comum, que é o sentido revolucionário, da construção revolucionária, do proletariado como herói, esse tipo de coisa. Ou seja, tudo isso que desviava desses elementos estéticos do realismo socialista era muitas vezes colocado como pequeno burguês, como elitista, como porque esse tipo de arte o trabalhador não vai gostar, não vai entender, toda essa coisa que a gente vê até hoje em dia, porque é pequeno burguês, porque isso, porque aquilo outro, é degenerado, isso, aquilo outro. Artistas, portanto, tiveram grandes problemas de censura, sim, é preciso dizer, não tem nenhum problema em dizer isso. Foram silenciados, alguns foram perseguidos, tiveram muitos problemas de publicar, de produzir, de tocar as suas obras. Por exemplo, até o Tarkovsky teve problemas com isso, num momento bem mais suave, bem mais tranquilo dessa rigidez da política cultural soviética, mas o Eisenstein também teve problema, Vertov também teve problema e assim por diante. E de certa forma, quanto mais se passava o tempo na União Soviética, mais havia uma substituição da arte quase que pela propaganda do governo, onde a mensagem, de certa forma, precedia completamente a forma. E aí o realismo socialista, que tinha referências importantes do construtivismo, que tinha inovações ali nos anos 20, até início dos anos 30, estético e formais,
vai abrindo mão disso para ficar cada vez mais uma propaganda e, portanto, uma mensagem política pré-definida, pré-moldada e pré-colocada pelo próprio regime. Então você tem, por exemplo, escritores como Bulgakov e o Dzirga Vertov, que são inegáveis revolucionários, que perderam com o passar do tempo e foram importantes para a construção do realismo socialista, mas perderam com o passar do tempo exatamente o espaço por conta de querer fazer algo um tiquinho diferente. Um pouquinho, uma experimentaçãozinha que fosse. E aí qualquer experimentaçãozinha era vista como uma decadência burguesa, degeneração burguesa, desvio pequeno burguês e coisas desse tipo. A restrição estética terminou por empobrecer o próprio arsenal bélico que a arte poderia ser para pensar de maneira complexa a revolução, uma pedagogia popular e assim por diante. Mais problema ainda é quando você começou a querer exportar esse processo, essa corrente estética para outros países. Na medida em que você vai ter o avanço dos processos revolucionários em países como China, Cuba, Vietnã, Coreia, enfim, você vai ter também uma tentativa de exportação das diretrizes da política cultural soviética para esses partidos através dos partidos comunistas. Através dos partidos comunistas que lideravam as revoluções nesses lugares, né? E, portanto, os países do bloco socialista foram as principais fontes de recepção dessa fortíssima influência da política cultural soviética. Então havia uma imposição estética bastante homogênea que, de certa forma, nem sempre dialogava tão bem com culturas distintas como as culturas latinas, africanas, asiáticas. Principalmente, por exemplo, a ideia de um novo homem socialista nem sempre dialogou bem em todos os lugares. Em África, por exemplo, Moçambique, teve muito problema na recepção dessa ideia. Isso não colava com a realidade cultural e social das pessoas. Houve uma certa repressão a qualquer outra forma de linguagem artística, de forma artística, de temas artísticos que já viviam nessas culturas e que tinham que se submeter à lógica da política cultural soviética, de certa forma, adaptada a esses modelos, o que gerou uma redução, ou pelo menos uma tentativa de uma redução dessa diversidade cultural dentro de uma lógica de uma ortodoxia dos processos revolucionários fortemente influenciados pela União Soviética. Isso abriu, obviamente, não foi de cima para baixo, isso não foi de uma hora para outra, mas isso abriu um debate gigantesco em vários locais, né? Na China, por exemplo, teve recepção, na América Latina teve recepção, e a estética, por aí dizer, não é importante a gente pontuar isso, não é somente uma forma do fazer artístico, mas é um modo de pensar a sensibilidade, e todos nós somos seres sensíveis também. A forma como a gente sente, como, porquê, isso também é afetado e se faz ser afetado pela arte. E as culturas, as formas como a gente vê o mundo na América Latina, etc., são muito distintas desse modelo que estava chegando aqui, o que gerou uma série de problemas e de confusões. Por exemplo, no Brasil, uma grande polêmica foi a polêmica Graciliano Ramos versus Jorge Amado. Obviamente os dois não tinham problema nenhum um contra o outro, pelo menos até onde eu sei. Mas o PCB quase expulsou Graciliano Ramos porque Graciliano Ramos não aderiu à política cultural que vinha da União Soviética, às diretrizes culturais e estéticas da União Soviética. Muito pelo contrário. Enquanto Jorge Amado se tornou o grande escritor queridinho dos comunistas até hoje, né? Até hoje, um dos grandes escritores queridinhos dos comunistas no Brasil, não só porque ele é um cara talentosíssimo para escrever histórias e contar histórias e montar histórias, mas porque ele aderia a esse ideário
da estética soviética. Ele, de certa forma, nas suas narrativas, você encontrava as narrativas com o herói coletivo, com os finais otimistas revolucionários, com um enredo pedagógico, com uma linearidade narrativa e com uma clareza da linguagem muito grande. E você vê isso, por exemplo, em obras como Capitães de Areia e Subterrâneos da Liberdade, principalmente Subterrâneos da Liberdade. Enquanto Graciliano Ramos, ele, de certa forma, em Vidas Secas, em São Bernardo, em Angústia, em Memórias do Cárcere, ele tem uma linguagem ambígua, muito subjetiva, às vezes truncada, às vezes tão subjetiva que a linguagem é puro fluxo de pensamento, e aí fluxo do pensamento não tem uma linearidade, ele não é linear, e muitas vezes, na maioria das vezes, trágica. Graciliano Ramos, ele foi muito pressionado por setores do Partidão e chegou a discutir muitas vezes a expulsão de Graciliano, e o ponto desse conflito é justamente se uma arte precisa ser necessariamente esperançosa, revolucionária, para ser crítica, para ser politizada. E o ponto para Graciliano é que essa recusa da estética oficial não significa uma traição da revolução, mas de que uma estética politizada, revolucionária, ela pode ser muito mais honesta e muito mais rica e plural do que somente o realismo socialista. Então, por exemplo, em Vidas Secas, o personagem principal, ele não tem uma redenção revolucionária. Ele começa e termina quase que como um bicho. E Graciliano faz questão de escrever de uma forma em que os personagens daquela família, exceto Baleia, que é a mais humana dos personagens, sejam quase animalizados, de tão brutificante que é a vida seca no sertão do Nordeste. Assim como em Angústia, Graciliano, ele vai colocar algo que é muito interessante, né? Ele vai dizer: proletários univos. Isso era escrito sem vírgula e sem traço, a piche, o que importavam a vírgula e o traço. E aí você pensa, pô, Graciliano tá aqui, o que importa a vírgula e o traço? O que importa é o conteúdo da mensagem. E aí ele vai falar, o personagem principal: um irmão decoraria dele a frase mais incendiária, que seria copiada a carvão no muro de uma igreja de Arrebalde. Aquela maneira de escrever, comendo os sinais, indignou-me. Não dispenso as vírgulas e os traços. Quereriam fazer uma revolução sem vírgulas e sem traços? Numa revolução de tal ordem que não haveria lugar para mim? E então, um homem sapeca as pestanas, conhece literatura, colabora nos jornais, e isso não vale de nada? Pois sim, é só pegar um carvão, sujar a parede? Pois sim. Moisés que se arranje. Moisés é o amigo comunista do personagem principal, da qual ele briga o tempo todo com Moisés. Senti despeito, afetar-me-iam da repartição e do jornal. Outros me substituiriam. Eu seria um anacronismo, uma inutilidade, e me queixaria dos novos tempos, bradaria contra os bárbaros que escrevem sem vírgulas e sem traços. Então, assim, jamais isso ocorre no enredo do realismo socialista, sem que esse personagem não fosse trucidado depois, ou mudado depois, né? Ou pensasse diferente depois. Mas aqui não, pelo contrário, ele vai assim até o fim. Ele acha um absurdo certas coisas. Ele não gosta de tudo que os comunistas dizem. E Graciliano é um comunista. Saca? Ele gosta dessa ambiguidade. E isso não estava dentro das referências do realismo socialista. Em Cuba, houve um grande debate nos anos 60 justamente para se discutir as políticas culturais daquele país que recém passava por uma revolução. Então, havia necessidade de tentar, de um lado, uma linha mais alinhada a uma pedagogia revolucionária e às experiências socialistas, e de outro, o próprio movimento de artistas que contribuiu para a revolução e que defendiam outros caminhos.
Por exemplo, de um lado, Juan Flo, cineasta cubano, e que defendia um alinhamento com o partido e uma rejeição desses elementos que escapavam do realismo socialista. E de outro, por exemplo, participar. Isso foi debate público, gente, tá? Debate público. O Tomás Gutierrez Alea, que fez Memórias de Subdesenvolvimento, Morangos e Chocolate. Topíssimo esse diretor, né, gente? Enfim, assista. E que os seus filmes eram bem diferentes desse elemento do realismo socialista, porque geralmente eram filmes muito densos, geralmente mais complexos, um caráter subjetivista maior, que não eram panfletário e que muitas vezes tinham elementos de crítica aos próprios andamentos da revolução que se encaminhava em Cuba. E ele dizia que isso, de certa forma, num texto que se chama De Onde Menos Se Espera é que se começa a caça às bruxas, muito sugestivo o título, ele defendia o cinema que podia ajudar o povo a pensar revolucionariamente, mas pensar revolucionariamente é pensar criticamente a própria revolução também. Esse é um ponto importante que o Tomás Gutierrez Alea vai colocar em defesa de uma outra política, que, enfim, aí vão lá ler. Mas o ponto fundamental é que esses problemas não eram restritos ao horizonte socialista. Estados Unidos e Europa Ocidental também tinham seus problemas com a arte, ainda que bem diferentes, ainda que bem outros do que era esse mundo socialista que estava se construindo no século XX. A liberdade artística, que era geralmente promovida e propagandeada pelos países ocidentais do bloco capitalista como sinal de democracia, na verdade era menos livre do que se imaginava e do que se colocava e do que a gente acredita até hoje muitas vezes. O capital também regulava nesses países, cada um ao seu modo, o que era aceitável através da mercantilização, da indústria cultural, do caráter ideológico de maneira indireta e direta, da guerra cultural com o próprio bloco socialista que se colocava. Tudo isso eram elementos de censura, de limitação e de disputa e de conflito interno dos artistas e da arte dentro desses países do bloco capitalista. Experimentasse fazer, por exemplo, uma ode à União Soviética dentro dos países do bloco capitalista para você ver o que acontecia. Um exemplo, talvez o maior exemplo, mais explícito exemplo disso, é justamente que, por exemplo, a CIA financiava uma série de artistas e movimentos artísticos justamente para promover o que parecia ser uma estética livre do campo capitalista. Então, as revistas de literatura, por exemplo, foram um exemplo. Algumas revistas de literatura importantes do mundo foram financiadas pela CIA. O que não significa que as pessoas que publicaram nelas, ou que escreveram nelas, ou que foram financiadas pela CIA sejam todos miseráveis, malditos capitalistas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, isso era promovido para poder fingir uma pluralidade que não existia e que muitas vezes nem passava pelo artista de maneira direta. O fato é que, ao contrário, por exemplo, dessas exposições que promoviam o expressionismo abstrato e os Estados Unidos dizia: tá vendo como eu sou plural e democrático artisticamente? Veja que coisa revolucionária estão fazendo do ponto de vista artístico, que é o expressionismo abstrato. Você tem correntes do expressionismo que são bastante politizadas e que nem sempre tinham espaços, e isso estava dentro desse jogo, que talvez seja isso. Talvez os Estados Unidos e o mundo ocidental conseguiu fazer uma censura um pouquinho mais eficiente do que a da União Soviética, que era, por assim dizer, um pouco mais direta e explícita do que a censura indireta dos países capitalistas. Em Hollywood, por exemplo, havia um fortíssimo controle ideológico anticomunista. Até Chaplin chegou a sofrer, e se não fosse Chaplin com o tamanho que ele tem, chegou a sofrer problemas com a censura, com aperto político, com lista negra de artistas, como era chamada, né? A lista negra de artistas, scripts que eram vetados parcial ou inteiramente, perseguição política a diversos artistas, atores, cantores, diretores, roteiristas, enfim, de Hollywood na era do macartismo, né? Do McCarthy. Tanto o socialismo quanto o capitalismo, eles tiveram e impuseram os seus regimes estéticos. E ambos produziram esses regimes estéticos
a partir de doutrinas, a partir de ideologias, de horizontes políticos, culturais, de pedagogias que queriam circular. E, portanto, que delimitavam o que deveria ser visto e o que não deveria ser visto do ponto de vista artístico. Em ambas campos do mundo político daquela época, do mundo capitalista, do mundo socialista, do realismo socialista e assim por diante. O ponto aqui, o realismo socialista foi um marco na tentativa de se pensar uma cultura popular, na democratização dos espaços culturais, de uma experiência revolucionária que se pretendia ser também uma experiência formadora, com seus erros, com seus acertos, com seus limites, que cabe discussão, sim. Se a gente entregar na mão da direita para debater os problemas, os limites e as críticas da União Soviética, só vai vir merda. A gente que tem que se apropriar e fazer uma crítica rica e enriquecedora dessas experiências, que tem elementos positivos enormes também. E por isso uma boa crítica tem que vir do nosso campo. Mas ao se tornar doutrina estética, tanto de um lado quanto de outro, tanto do lado capitalista quanto do lado das experiências socialistas, a gente viu que houve uma forte repressão à riqueza crítica, cultural e até mesmo político-revolucionária que habitava na imaginação do povo e dos artistas de cada nação. O que precisamos, então, é, além de se apropriar da crítica das experiências socialistas para nós, fazermos nós as críticas das experiências socialistas de maneira rica, honesta e sincera, é pensar que a arte pode nos fazer pensar em sua liberdade. A revolução precisa da crítica, da dúvida, da contradição, como vai dizer Goethe, que Marx adorava. Goethe, que vai se referenciar a Hegel e vai dizer que um espírito crítico é um espírito de contradição, porque o povo não é um bloco homogêneo, as experiências socialistas não são homogêneas, a verdade não é uma imagem clara, linear e absoluta. Tudo isso demanda arte, criação. Afinal de contas, criar um novo mundo talvez seja, além de um processo artístico, um projeto artístico. Como vai dizer Graciliano Ramos, escrevo sem esperança de que o que eu podia escrever altere alguma coisa. Escrevo porque certas mentiras não podem continuar a ser ditas. E a mentira de que o capitalismo é uma sociedade melhor e de que não há alternativas não podem mais ser ditas. Até a próxima, seus realistas socialistas, porque o realismo socialista também é pop. Cheiro no coração, até a próxima.